Na escola, na rua, na praça, na igreja, na praia ou em qualquer lugar. Um gesto, um sorriso, um abraço, um passo, um café e assim vai começar. E a gente fala das coisas da vida, conversa que não quer parar. Falamos de lutas, de sonhos, histórias vividas e do que virá. Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver, tem esperança e gratidão no olhar. Os amigos são nossa riqueza. Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver, tem esperança e gratidão no olhar. Os amigos são nossa riqueza. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, e pondo no meu coração que eu sou teu. Ei, pai, olhando pra você me lembro bem das noites que eu passei, que voltei aqui. E tantos dias sozinho, sem ninguém por perto. E eu, mesmo tão sozinho, não desanimei, pois sabia que cuidaria de mim mesmo sem eu merecer, e me daria sua mão. Chururu, chururu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, e pondo no meu coração que eu sou teu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, e pondo no meu coração que eu sou teu. E tu és meu, tu és meu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, e pondo no meu coração que eu sou teu. Chururu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu.
me achego ao teu trono incrível, do mais finito ao intangível. Por teu sangue precioso eu ouso entrar, minhas sombras da alma vem dissipar. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, brilha forte dos povos sempre, brilha Jesus, deixa a chama arder, fonte de amor faz jorrar sobre os povos sempre, brilha Jesus, deixa a chama arder. Contemplando tua majestade, teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostre sempre a tua história. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, brilha forte nos povos sempre, brilha Jesus, deixa a chama arder, fonte de amor faz jorrar sobre os povos sempre, brilha Jesus, deixa a chama arder, brilha Jesus, brilha forte nos povos sempre, brilha Jesus, deixa a chama arder, fonte de amor faz jorrar sobre os povos sempre, brilha Jesus, deixa a chama arder. Tudo bem, meus irmãos? Graça e paz. Espero que todos estejam muito bem. Para quem não me conhece, eu sou o missionário César Marçom. Eu sou missionário, seminarista e coordenador de evangelismo da Primeira Igreja Batista de Piracicaba. E desde do meio do ano passado, eu sou missionário da Convenção Batista do Estado de São Paulo. O meu trabalho é de ir na igreja e criar ministérios de evangelismo, de acordo com a necessidade da igreja. Teríamos uma reunião com o pastor, com os líderes, e veríamos qual que seria a maior necessidade. E através disso, eu iria ministrar treinamentos, auxiliar o líder desse ministério, estar junto até o ministério caminhar com as suas próprias pernas. Havendo necessidade, teria novos treinamentos. Por exemplo, na Primeira Igreja Batista de Piracicaba, nós temos 6 trabalhos na área de evangelismo. Temos trabalho com caminhoneiros, temos trabalho de evangelismo em hospitais de 2 formas, de palhaço e com música. Temos trabalho de evangelismo com jovens e adolescentes nos finais de baladas, bares. Temos trabalho com moradores de rua e dependente químico. E para fechar o ciclo evangelístico disso daí, temos um trabalho focado no estudo bíblico do Evangelho, onde que todos esses nomes desses trabalhos cairiam justamente nesse ministério. Então, eu gostaria de mostrar para vocês uma de nossas estratégias, que é o evangelismo criativo, que é pregar o Evangelho de uma forma criativa. 1 minuto. Aqui nós temos 2 barbantes.
Esse daqui representa Deus e esse daqui toda a humanidade. Nós estamos separados de Deus, justamente por causa do pecado. Nós nascemos pecadores, nós nascemos sem comunhão com Deus. E nós nascemos 100% escravos do pecado. Do nosso coração procedem coisas boas e ruins. Só que essas atitudes boas não faz com que nós voltemos à comunhão com Deus, porque Deus considera essas boas obras trapo de imundícia. Então Deus, na sua graça e misericórdia, envia um Salvador. Deus se faz carne na pessoa de Jesus. Jesus 100% Deus, 100% homem, nasceu sem pecado e viveu sem pecado. Morre na cruz por mim e por você. Ele paga o nosso preço e ressuscita ao terceiro dia. E aquela pessoa que se arrepender e colocar fé nele, sabe o que acontece? 1, 2, 3 e... isso. Retorna a ter comunhão com Deus. Se torna filho de Deus. Tem perdão dos pecados. E antes, por causa da condenação, antes, por ser pecador, ele seria condenado no inferno. Agora, nós estamos livres dessa condenação. No momento da fé, nós já temos a vida eterna, que será completada quando o Senhor voltar. E ele vai voltar. E eu queria deixar um versículo para os irmãos. Efésios 6,18. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Sim, meus irmãos, continue trabalhando para o Senhor. Continue orando pelos missionários e pelos trabalhos da Convenção Batista do Estado de São Paulo. O Senhor não perdeu o controle de nada. E Ele cuida e cuidará de nós. Tá bom? Fiquem com Jesus. Onde o amor alicerce pontes aos outros. Sou grato a Deus porque Ele nos concede mais uma oportunidade para um momento de reflexão da Palavra de Deus. É muito bom a gente ter esses momentos de reflexão, falar com as pessoas amigas, falar para a igreja daquilo que Deus tem feito em nossas vidas e vai continuar fazendo enquanto nós estivermos aqui. Porque as suas promessas é para sempre. As promessas de Deus não é passageira. Nós vamos buscar o nosso Deus através da oração, pedindo a Deus para que Ele fale conosco, para que a sua palavra venha de encontro com as nossas necessidades espirituais. Vamos orar? Nosso Deus, nosso bondoso Pai, no nome do Teu Filho Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, especialmente a salvação de graça, quando o Teu Filho morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. Eu te peço, Pai amado, que agora vamos fazer esta reflexão. Abençoa para que a Tua palavra fale a cada coração, para que corações aflitos, corações necessitados, corações doentes, espiritualmente falando, também físico. Abençoa para que a Tua palavra alcance as pessoas e mude esse quadro na vida de cada um. Fique conosco. Essas bênçãos eu te peço e te agradeço no nome santo do Teu Filho Jesus. Muito bem. O texto que nós vamos ler, Êxodo, capítulo 2, e os versículos de 1 a 10. Eu sou um encantador, eu encanto com a palavra de Deus e a história de Israel. Como eu gosto de ver a história de Israel. Na minha versão, traz um título,
Eu gosto muito de observar os títulos que a Bíblia traz. Às vezes tem título na Bíblia que dá para você esboçar quase que um sermão em cima daquilo lá. Não é? Na Bíblia, então, o título é Nascimento e Educação de Moisés. Nós vamos observar o que a Bíblia nos fala neste texto. O texto nos fala assim: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã de Moisés, a irmã do menino, ficou de longe para observar o que haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto do carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. O nosso tema é: Deus tem um plano na vida de Moisés, mas Deus tem um plano também nas nossas vidas. Deus tem um plano na vida da humanidade. E muitas vezes a humanidade não quer esse plano de Deus, porque o plano de Deus quer de nós vida de compromisso com Deus. Deus quer que, quando nós aceitamos esse plano, que é o plano da salvação, o plano de uma vida diferente, um plano de fazer a diferença no mundo de pecado. Porque a Bíblia diz, meu querido, aqui, o mundo jaz no maligno. Então, o plano de Deus em nossas vidas é que a gente abandone este mundo de pecado. É que a gente sirva a este Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, é por um todo. Então muitos não quer por isso, porque ele sabe que tem um compromisso. Então o texto nos mostra, nós vamos comentar, vamos observar a nossa reflexão, vendo 3 pontos. O primeiro, Moisés escolhido. Segundo, Moisés preservado ou guardado por Deus. E o terceiro, Moisés enviado. Guarde bem isso com você aí. Escolhido, preservado ou guardado e enviado. Moisés nasceu numa época que o seu povo era escravo lá no Egito. E aquele povo crescia muito, homens fortes, e era uma coisa diferente.
E o rei Faraó começou a preocupar-se com isto, com medo de que futuramente tivesse uma grande guerra, esse povo de Moisés, que era o povo hebreu, unisse com outros povos e formasse uma grande guerra. Então, Faraó então decreta, como sempre, né? Decreta lá, assina o decreto. E a ordem do rei era que o povo hebreu, todos os filhos do sexo masculino, tinham que ser jogados no rio Nilo, tinham que ser morto. Êxodo 6:20 nos mostra também os pais, o nome dos pais de Moisés, Arão e Joquebede. Então, a Bíblia mostra o capítulo 2 de Êxodo, os 2 primeiros versículos. Vamos voltar à leitura para a gente saborear isso bem gostoso, porque a Bíblia ela é cheia de sabores, ela é cheia de doçura. Né? Parece que o Salmos 19 fala isso aí. A tua lei é perfeita, é como favo de mel, não é? Então, voltando aos 2 primeiros versículos do nosso texto, ele fala assim: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Moisés então nasce nesse momento de crise. O povo estava perseguido. Eu fico pensando, quando uma senhora ficava grávida, talvez o casal já começasse a pensar no nascimento da criança. Talvez, pensando, se for do sexo masculino, nós temos que jogar no rio Nilo, tem que matar, não pode ficar, é decreto do rei, nós não podemos desobedecer. Agora o texto mostra que Joquebede e Arão, eles se casam e vem um menino. O texto fala que era um menino formoso, era um menino bonito, e Deus tinha um plano na vida deste menino, o pequeno Moisés. O pequeno Moisés já estava dentro do plano de Deus. E nesta época que Moisés não podia viver, ele tinha que ser morto, ele tinha que ser jogado no rio Nilo. Pense bem, nós que somos pais, que tristeza, não é? Que tristeza. Mas ali, o menino formoso era o escolho de Deus para o futuro, tirar aquele povo daquela escravidão, mudar o rumo da história na vida daquele povo. É assim Deus age conosco. Deus tem um plano em cada vida. Lembra do saudoso pastor Feliciano Amaral? Ele cantava um hino com essa letra. Deus tem um plano em cada criatura. Por aí vai, né? E realmente, Deus tem um plano nas nossas vidas. Plano na nossa família. E eu vejo o plano da salvação. Deus tem um plano da salvação na vida da humanidade. Às vezes a humanidade não quer crer nisso aí. A humanidade não aceita o plano de Deus. Como eu já disse no início, o plano de Deus é coisa séria. Então, o texto mostra no versículo 2, então, que o menino era um menino formoso. E os seus pais o esconderam da guarda. Eu muitas vezes fico pensando, talvez, é um pensamento meu, talvez quando a senhora estava grávida, eu não sei se era bem assim, mas é um pensamento meu, talvez os guardas já ficassem olhando, não é? Rondando a cidade. E quando via uma mulher hebreia grávida, ele ficava atento, talvez, é um pensamento meu, a Bíblia não fala isso aí, né? E aquela mãe
ela guarda, ela esconde o seu filho, ela protege o seu filho, o escolhido de Deus, durante 3 meses, o seu filho lindo, o seu filho formoso. Mas nós somos pais, sabemos que o nosso filho os nossos filhos com 3 meses já está achando forte, né? Aí quem passa na rua, opa, tem um bebê nessa casa, não é? Madrugada o vizinho escuta o bebê chorando, olha, o bebê ainda está com cólica, está com dor de ouvido, está chorando forte. Não tinha mais como esconder. O versículo 3 nos mostra o seguinte, falando sobre isso aí. Não podendo, porém, esconder por mais tempo, tomou num cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Nós podemos notar que Joquebede era uma mulher que tinha fé, era uma mulher corajosa, era uma mulher também criativa. Ela sabia que se jogasse o filho na água, ele ia afogar com 3 mesinhos. Coisa linda, não é? Nós somos pais, agora já madurão, fica pensando, nosso filho era pequeno. Eu lembro, meu filho era pequeno, das palavrinhas erradas que ele falava. Eu fico lembrando tudo isso aí, né? Quando era pequeno, não é? E a gente até fica com saudade, não é? Dessa época do nosso filho pequeno. Eu tenho saudades. Agora, ela não joga o seu filho na água. Uma mulher criativa, tinha fé, que acreditava nas promessas de Deus, que acreditava na providência de Deus. Então ela prepara um cesto e protege o seu filho. O pequeno Moisés não foi jogado na água sem proteção. O pequeno Moisés, o futuro líder de Israel. A Bíblia fala que Moisés era um homem que tinha paciência, uma coisa importante nas nossas vidas, não é? Ser pessoa paciente, ter calma. Talvez eu não tenha essas qualidades, acho que não sei. Quem convive comigo que sabe, né? Mas um paciente, calmo. Temos até um cântico, né? Calmo, sereno e tranquilo, né? Calmo, sereno e tranquilo. Então, Moisés ainda foi também protegido pela sua irmãzinha, o valor da sua irmã. Eu, mais ou menos nos anos 75, por aí, 74, 75, eu lembro que pastoreava a primeira igreja batista na cidade de Cubatão, pastor Eclésio. Eu nunca esqueci que um dia pegou esse mesmo texto e o tema foi a oportunidade de Miriam. Nunca esqueci, olha bem, 75 não é, tá muito pertinho mais não é? Eu era membro daquela igreja naquela época. 75, mais ou menos. A oportunidade de Miriam. Miriam, então, tem a oportunidade de chegar até a beira do rio e observar o que ia acontecer com o pequeno Moisés. 3 mesinhos lá dentro. Mas Deus tinha um plano naquela vida. E a sua mãe foi tão criativa. Ela preparou lá um cestinho. E coloca o seu filho naquele cestinho. Eu disse, quando eu estava meditando nesse texto, falando sobre o cesto, pensando sobre o cesto, eu pensei, o pequeno barquinho, né? Não sei a Bíblia fala só o cesto de junco, bem calafetado, bem protegido para não entrar água. Mas eu também fiquei pensando no pequeno barquinho que estava lá o menino Moisés. O barquinho que não tinha nenhuma proteção. Eu já atravessei algumas vezes, poucas vezes, na lancha que atravessa de Santos para Guarujá. Não lembro muito bem qual era a proteção no caso de afundar a lancha. Não sei, tem a boia, tem algum colete especial para isso. Mas o barquinho que estava o pequeno Moisés, não tinha nada disso.
Mas ele tinha também muito mais do que isso. Ele tinha a proteção de Deus naquela vidinha tão novinha, tão novinha. Ele tinha a proteção de Deus. Nós também temos. Nós também temos, irmãos, a proteção de Deus nas nossas vidas. Às vezes nós somos tão orgulhosos que no nosso momento difícil, que vem um carro que te atropela, você pula, você fala, não, eu fui rápido, eu sou rápido. Não. Se você tem essa agilidade, foi Deus que deu. Mas está o pequeno Moisés em um barquinho, não é nada. Sem um cinto de segurança, sem nenhuma coisa que pudesse proteger o seu corpinho. Ele também não sabia usar aquele 3 mesinhos, só sabia chorar e mamar na mamãe, não é? Analise bem, novamente, vamos analisar bem. A mãe colocando o seu filho dentro de um cesto improvisado que ela mesma fez. Como deve ter ficado aquela mãe naquele momento? Sorrindo? Talvez dê sim, por que não? Porque confiando nas promessas de Deus, a gente até sorri nessa hora. Mas a Bíblia não fala como foi aquela mãe. Então o texto fala que Miriam, a sua irmã, ela ajudou, ela foi observar o que ia acontecer na vida do seu irmãozinho. Ela foi observar o que ia acontecer na vida do seu irmãozinho. Então, nós observamos que Deus, mais uma vez, nós estamos observando que a palavra de Deus, ela é fiel. Deus é fiel nas suas promessas. Deus muitas vezes prova a nossa fé. Foi o caso de Abraão, quando foi oferecer Isaque, não é? Eu gosto de ver aquele texto quando Isaque olha todo o material do holocausto, diz, meu pai, está faltando alguma coisa, está faltando o carneiro, o cordeiro. Onde está o cordeiro? E aquele homem de fé, o cordeiro seria o seu próprio filho. O homem de fé, de confiança em Deus, sabendo que Deus não falha nas suas promessas. Ele disse, o Senhor provará para si, meu filho. Fé, confiança, esperança. Meu querido, isso deve acontecer nas nossas vidas. Às vezes nós somos tão falhos, não é? Às vezes falha isso aí. Falha isso aí. Mas, então Moisés preservado, Moisés guardado. E a sua irmã então fica observando o que ia acontecer. O que ia acontecer. Mas a Bíblia mostra que, nós no versículo 3, o 4 diz, a irmã do menino ficou de longe para observar o que haveria de suceder. Aqui nós notamos mais uma grande providência de Deus. Porque a ordem do rei Faraó era que todos os filhos dos hebreus do sexo masculino teriam que ser mortos. Vamos ver o versículo 5, já lemos, não é? Mas vamos recordar. Eu sempre falo para as pessoas que a palavra de Deus é tão gostosa. Às vezes no domingo sua esposa faz um almoço caprichado, né? Bem temperado, bem... inventa coisas novas para o almoço. E na segunda-feira você, nossa, mas ontem o almoço foi caprichado. Hoje é segunda-feira, eu estou lembrando do almoço de ontem. Para Deus é assim também.
A gente passa um mês, eu não falei para vocês que em mais ou menos 75 eu vi esse mesmo texto, e o pastor falou que o tema era a oportunidade de Miriam. Eu lembro, quando deu esse título, esse tema, o que ele falou, o que ele comentou no texto, eu não lembro, mas o tema eu guardei bem, a oportunidade de Miriam. E Miriam agora tem a oportunidade de ver o destino do barquinho, do pequeno barquinho com o pequeno Moisés. Tem um comentarista que fala que aquele pequeno cesto, e Miriam olhando de longe, não ia chamando a atenção das pessoas. Tem um comentarista que falou isso aí, não sei se foi o Shed que falou isso aí, eu li isso aí, né? Que as pessoas não iam ficar muito atentas. Por que você não está fazendo a beira do rio aí e tal? Né? Mas de repente continua a providência de Deus. O versículo 5 disse: desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou sua criada e o tomou. A filha do rei, não é? A autoridade também no país, seria a substituta de Faraó. Ela desce para se banhar no rio com as suas donzelas, com as suas empregadas, sei lá. E de repente ela vê aquele pequeno cesto. E ela fala para as suas empregadas: vai lá, pegue aquele cesto, vamos ver o que está acontecendo ali. O versículo 6 disse que, abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. Aqui tem uma palavra muito importante, que aquela mulher, aquela moça, filha da filha de Faraó, quando ela vê o pequeno Moisés, naquele barquinho improvisado, naquele cesto improvisado, ela abre o cesto, o menino chorava, chamava de frio, não é? Com 3 meses, corpinho muito frio, né? O menino chorava, e ela disse: este é o menino dos hebreus. Ela conhecia a lei, ela sabia do decreto brusco que o pai dela tinha assinado, de matar. Coração duro, não é? Coração distante de Deus. A pessoa que tem uma vida ligada com Deus, ela não vai desejar isso para uma criança, meus irmãos. Ela não vai. Foi o mesmo caso de Herodes, né? Quando assina o decreto para matar todas as crianças, pensando que dentro desse grupo de crianças, o Salvador Jesus seria morto. E por que ficou essa fúria? Porque quando os magos foram visitar Cristo, eles passam justamente na casa de Herodes e perguntam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Isso, opa, calma lá. Vou perder minha cadeira para esse camaradinho aí? Rei dos judeus? Rei que sou eu. Não quer perder o posto, não é? Quer estar sendo o comando. Vocês voltam, me falam desse menino, eu também vou lá adorar. Mas aqui era um filho de Deus, ali era um filho de Deus, que veio também com a missão de morrer na cruz e dar salvação ao pecador. E o anjo orienta os reis magos a voltar para outro caminho. Quando o faraó falou: o quê? Esses caras me enganaram. Assinou um decreto que as 2 anos abaixo tinha que morrer. Ele pensou: numa dessa, esse reizinho novo que tem aí vai ser morto.
Mas os planos de Deus não falham. O anjo mandou José fugir com Maria e o menino. Foi a mesma coisa de Moisés, não é? A ordem era mata tudo, joga no Rio Nilo, essa racinha aí que está nascendo. Isso vai ser dor de cabeça para mim no futuro. Como dizia minha mãe, corta o mal pela raiz. Minha mãe tinha dito, né? Corta o mal pela raiz. Enquanto essa racinha pequena não matar logo, eu sei que no futuro nós não vamos ter nenhum problema. Ah, meu querido, o homem pode ter seus planos, mas o agir vem de Deus. O versículo 7 nos mostra: então disse sua irmã, a filha de Faraó. Então disse Miriam, que era irmã do pequeno Moisés: olha o que diz para a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie o menino? Quando ela vê que agora aquela moça teve compaixão do menino que chorava, compaixão. Nos evangelhos, eu gosto de ver essa palavra, quando aparece essa palavra, quando fala que Jesus, diante da multidão, ele teve compaixão da multidão. Eu gosto muito de ver quando a Bíblia nos traz essa expressão, que Jesus teve compaixão da multidão. Essa mulher, essa moça, filha do rei, por ser uma pessoa talvez de coração semelhante ao pai dela, nem sempre, não é? Nem sempre é semelhante, nem sempre é igual. Às vezes o pai tem um péssimo coração e o filho é bondoso. Essa menina parece que era isso aí. Ela abre o cestinho e olha, o bebezinho chorando, o pequeno Moisés de 3 mesinhos só, chorando naquele cesto, frio, né? À beira da água, lá junto da água. Ela teve compaixão. Meus queridos, quem serve a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, deve ter também compaixão do mundo perdido. Compaixão do mundo perdido. De famílias em desespero. De pais que tem familiar nas drogas. Que tristeza é. A droga, ela assola a família. Ela assola os amigos do drogado. Ela assola, não é? Ela assola um lar. Ela tira o prazer de um lar. Então, quantas famílias são necessitadas de alguém ter compaixão dessa família e mostrar para essa família o grande Deus, o maravilhoso Deus. E só assim essa família terá mudança de vida. Mas, voltando ao nosso texto, nós então notamos que Miriam procura a filha de Faraó. Quer que vai chamar alguém para cuidar desse menino para você? Ele disse, vai, busca alguém aí. E ela, claro, buscar sua própria mãe. Buscar outra pessoa? Não, buscar sua própria mãe. O versículo 8 disse, respondeu-lhe a filha de Faraó, sai, ou melhor, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Eu comento com as pessoas, eu posso ser um comentário falso, um comentário mentiroso, mas a idade que eu tenho hoje, já não sou mais criancinha, por aqui vocês estão vendo, os cabelos já estão brancos, mas eu nunca vi nenhuma mãe receber do governo dinheiro para cuidar do seu próprio filho. Eu nunca vi. Se tem, eu não sei. Pode até ter, não sei, né? Mas aqui,
Até isso Moisés teve. A sua própria mãe, com a sua fidelidade ao Senhor, com a sua confiança nas promessas de Deus, sabendo que Deus não falha nas suas promessas. A filha de Faraó fala, vai, cresça menino. Quando tiver grana, você traz para mim. Não é? Mas, moço, que coisa linda. Eu fico pensando que aquela mãe, na noite seguinte, ela nem dormiu, olhando o pequeno Moisés lá na sua caminha e agradecendo a Deus, chorando diante de Deus pelas alegrias. Porque a gente não chora só de tristeza, de derrota, na derrota, não. A gente chora também na alegria. Quando você vê seu filho casando, quando você vê seu filho formando, quando você vê seu filho passa num concurso e pegando um emprego que dá para sustentar a sua família. Isso tudo a gente ora, Senhor, muito obrigado pela tua bênção, pela tua proteção para com o meu filho. Não é assim? Eu fico pensando, a mãe de Moisés talvez foi assim que ela ficou, chorando. Ela nem conseguia dormir. Ai, que bênção. A vezes dava um cochilozinho assim, tá o bebê lá na cama. E ela olha o seu bebê. Então, até aqui, nós temos Moisés escolhido. E também protegido. Mas a Bíblia fala que Moisés, ele transgrediu a lei do país. Moisés transgrediu a lei do país. E o boato chegou até os ouvidos de Faraó. E Moisés teve que fugir. Moisés teve que fugir. Ele não pôde ficar no Egito, ele teve que fugir bem distante. E nós vamos observar o que o escritor dos Hebreus nos fala sobre isso. Hebreus 11, parece que o 23 em diante, nos fala sobre isso aí. Hebreus 11 nos fala sobre esse acontecimento de Moisés. Moisés, depois que ele transgride a lei do país, ele foge. Ele foge. E vamos ver o que a Bíblia nos fala desse acontecimento o que aconteceu com Moisés. Moisés 11, ou melhor, Moisés o que, rapaz? Hebreus 11, 23 em diante nos fala sobre isso aí. Voltando ainda ao nosso texto, o versículo 10 de Êxodos, calma lá, vou só ver rapidinho aqui. Sendo menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual passou ele a ser filho, né? Esta lhe deu, me chamou Moisés e diz, porque das águas tirei. Então, depois que Joquebede criou Moisés, ela trouxe Moisés e entregou Moisés para a filha de Faraó. E a Bíblia fala que Moisés foi considerado filho da filha de Faraó. Só que Moisés não aceitava isso aí. Moisés não concordava. Moisés então deixa. Ele não quer as belezas do palácio. Não. Ele sabia que nas suas veias não corria o sangue da família de Faraó. Ele sabia que nas suas veias corria o sangue do povo hebreu, aquele povo menosprezado pelas autoridades daquele país, chicoteado, escravo. Ele preferiu estar ao lado do seu povo. Então, Hebreus 11, 23, o texto nos fala assim, pela fé, Moisés, agora nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. Quando viram que a criança era formosa, também não ficaram
amedrontada pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruiu prazeres transitórios do pecado. Ele não queria ter uma vida do pecado. Ele preferiu sofrer com o seu povo. Não, eu não sou filho da filha de Faraó. Eu sou filho de Arão e Joquebede. Arão e Joquebede são meus pais. Então Moisés transgride a lei e agora ele foge, não é? O versículo 26 de Hebreus 11, o texto diz que porque considerou opróbrio de Cristo por maior riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Mas rejeitou as belezas do Egito. Eu não quis, não quero isso aí não. Eu quero estar com o meu povo. Eu sou hebreu. E agora ele foge. Ele agora tem que fugir para evitar o castigo de Faraó. Ele vai para uma terra distante, Midian, e lá ele fica na casa de Jetro. Jetro no futuro passou a ser o seu sogro. Ele casou com a filha de Jetro, Zípora, né? O nome da esposa de Moisés. Ele casou com Zípora. Mas ainda voltando ao texto de Hebreus, ele disse, esse versículo 27 de Hebreus 11 me chama muita atenção, porque o texto fala assim, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem se vê aquele que é invisível. Moisés foge, mas seria o medo, seria o temor do rei. Ele estava na sua viagem, vendo como se estivesse vendo a glória de Deus, vendo o invisível. Meus irmãos, a vida cristã deve ser assim. A gente também viver nesse mundo de tribulação, de angústia, mas saber que isso é por pouco tempo. A gente viver como se estivesse vendo a glória de Deus, como se está vendo a mansão celestial, quando você está vendo o gozo que a nossa alma vai ter por ter servido a Deus, por ter sido pessoas compromissadas com Deus. Então, Moisés foge, né? Então ele recusa as belezas, não é? Moisés então chega no destino da sua fuga e lá ele vai hospedar com Jetro, casa com a filha de Jetro e vai trabalhar como pastor de ovelhas do Jetro. E lá Deus inicia agora. Então vocês notaram que Moisés é escolhido, protegido, e o terceiro item é enviado. Nós vamos notar que Moisés, eu fico pensando, como Deus faz as coisas de uma maneira que nós não entendemos. Nós não entendemos as coisas de Deus. Moisés estudou nas melhores escolas do Egito. Talvez, por ele ser considerado filho da filha de Faraó, talvez o pensamento no futuro era que Moisés até viesse a substituir o rei Faraó, porque ele agora era o neto. Mas não era esse o plano de Deus. E Moisés agora vai trabalhar com ovelhas. É o mesmo caso de Davi. Quando a Bíblia fala que Deus tirou Davi de detrás das ovelhas. Tem um texto dessa parte no Antigo Testamento. Deus tirou Davi de detrás das ovelhas para ser rei de Israel. Moisés tem uma oportunidade.
Melhor que Davi até, não é? Porque ele estudou, se preparou, morou no palácio, viu as belezas, as fortunas do palácio, mas ele não quis. Agora em Deus inicia o processo de enviar Moisés. Foi escolhido, protegido ou preservado, guiado e agora enviado. A partir daqui, nós vamos ver Deus então iniciando o processo de enviar Moisés. Um belo dia, eu fico pensando qual deve ter sido a sensação de Moisés e ver algo diferente acontecendo. E ele vê então pastoreando as ovelhas do seu sogro. Ele vê então que a sarça ardia, fumegava, mas não queimava. Moisés então, ele parte para perto. Ele quer ver o que está acontecendo. Ele queria ver o que estava acontecendo. E quando ele chegou perto, ali era Deus iniciando o processo de enviar Moisés. Ali, Deus dá ordem a Moisés de que ele o enviaria ao Egito. Agora pense bem. Moisés tinha transgredido a lei. Moisés era um fugitivo do rei do Egito. Como agora ele tinha que voltar? É assim que Deus faz com a gente, não é? Essas provas. Só que faz essas provas, mas por detrás está ele, na retaguarda, não deixando que a gente venha sofrer, que a gente venha se decepcionar. Por detrás ele vem para nos guardar e nos dar as vitórias. Então, o capítulo 3 de Êxodo, ele mostra isso aí. Quando Deus chama então Moisés para defender, para enviar Moisés de volta. E esse texto está em Êxodo, do Levítico, muito diferente, né? Êxodo, capítulo 3, dos versículos, parece que 11, deixa eu chegar aqui no texto para ver. Êxodo 3, então Moisés escolhido, guardado, preservado, e agora Moisés sendo enviado. Deus agora enviando Moisés de volta para o Até, que ele era o fujão. Mas ele tem também esses desafios. Vida cristã é assim. Vida cristã é de desafio, né? Vida cristã é de desafio. Vamos observar Deus enviando agora Moisés. Êxodo, capítulo 3, o capítulo todos falam sobre isso aí, mas não vou ler todo não, né? No versículo 10 de Êxodo 3, o texto fala assim: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus chamando Moisés. Moisés via a sarça ardendo, né, fumegando, mas não queimava. E ele aproxima. Curioso, não é? E aí Deus fala: Moisés, tira os sapatos, tira as sandálias, daquele lugar que você pisa a terra santa. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu, Deus? Eu sou pesado de língua. Ele, como nós, ele apresentou suas desculpas, não é? Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Veja a linda promessa de Deus a Moisés: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Ali era o caminho por onde ele deveria passar com o povo já liberado, em destino à terra de Canaã. Vai, Moisés, vai firme, eu vou estar com você, eu estou contigo. Meu querido, Deus está também com você, Deus está comigo.
Deus está com você também. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, outros, e eles me perguntaram, quem é? Qual é o nome? Qual é o seu nome? O que lhe direis? Moisés, então, ele fala, olha, o Deus me enviou a vocês. Mas quem é esse Deus seu aí? E ele disse, esse 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos de Israel, o eu sou me enviou a vós. Que expressão mais complicada, não é? Para nós, não é para mim. Moisés, vai. Quando te perguntar, você fala que o eu sou me enviou a vós. Mas esse eu sou quem? Quem é esse eu sou? O Deus dos patriarcas, ele mostrou os velhos patriarcas. Abraão, Jacó, Isaac. Eu sou o Deus deles. Sou o Deus de vocês também. Então Moisés aceita o desafio. E a Bíblia mostra quantos desafios Moisés enfrentou para liberar aquele povo. Mas Deus sempre estava com ele. Meus queridos, é assim que Deus também faz conosco. Ele nos escolhe. Ele nos tira de uma vida de podridão no pecado. E nos dá a salvação, nos dá a segurança, nos dá a sua proteção que é eterna, que não falha, e nos conduz, e nos manda, nós vamos, não é? Então Moisés passou por essas 3 etapas: escolhido, preservado ou protegido, como você queira. Moisés escolhido, protegido e enviado. Vocês notaram quantas dificuldades Moisés enfrentou? E a coisa continuou, não parou ali não. De enfrentar Faraó, de peitar Faraó mesmo, cara a cara. Depois conduzir aquele povo rebelde como nós. Vocês também são rebeldes, cara. Você quer ver? Você chega para atravessar a avenida, lá o bonequinho lá do farol tá vermelho para você. A gente, né, olha para lá, olha para cá, não tem carro, você atravessa. Vem como é desobediente, não é? Aí, você vai atravessar do meio da avenida, não procura a faixa para você atravessar, não. Aí você atravessa na pista lá, quando chega no centro, tá o canteiro, a grama bonita, verdinha, bonitinha, caprichada, tá a placa lá, não pise na grama. Você passa e pisa. Você notaram que nós somos desobedientes? É nós, não é só você, não, eu também. Nós somos desobedientes. Mas mesmo assim, Deus ainda tem compaixão de nós e tem seus planos na nossa vida. Coloque na vida de Moisés, coloque a sua vida semelhante à de Moisés. E se Deus tem te mostrado algo para você fazer dentro da obra dele, seja qual for, seja de visitar a Cracolândia, seja de visitar o homem na rua, sujo, fedido, né? Mal cheiroso, vá, deixe Deus falar com você. Pergunte para Deus, Senhor, o que tu queres que eu te faça? Como foi aquele caso de Jesus lá, quando o cego pergunta a Jesus, o que queres que eu te faça? E Senhor, que eu tenha visão, que eu volte a ver. Faça isso. Se você sente Deus te chamando para a sua obra, e você fica olhando as suas dificuldades financeiras, coisa da família, o que eu vou fazer? Deixa Deus agir. Assim,
nós estamos chegando ao final. Pense nesse Deus que tem cuidado de nós. Tem uma família em uma igreja em Goiás. Tem um casal lá. Eu não conheço, né? Conheci pela internet. Isabel e Gabriel, o nome do casal. Eles cantam daquele hino. Gostam daquele hino. O hino é: cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Lindo, verdadeiro. Cuida de mim, Senhor. Fale com Deus. Seja qual for a sua situação, deixe Deus agir na sua vida e se torne cada dia uma pessoa feliz, mesmo com os problemas, mas envolvido na obra de Deus, fazendo a vontade de Deus. E vai te abençoar. Você e seus filhos, sua família vai ser bênção, porque é promessa. Ele prometeu que vai guardar até a terceira e quarta geração daqueles que me amam. E assim, o Senhor Deus possa nos abençoar. Amém? Espero que ainda possamos encontrar uma outra oportunidade. E, se a gente não tiver mais esta oportunidade, nós encontraremos lá na glória celestial. É a nossa esperança, a esperança da vida eterna, não é? Como canta aquele conjunto, se projetar, qual canta, né? A esperança de uma vida eterna, mais ou menos assim. Você vê o meu, você só os pedacinhos, né? Mas eu desfruto desses pedacinhos, tão gostoso na minha alma. E assim Deus possa nos abençoar. E que nós possamos cada dia ouvir a voz de Deus e colocar em prática aquilo que Ele tem para nós, levando o Evangelho para as almas aflitas, necessitadas. Amém? Chegamos ao final. Nosso muito obrigado. Que o Senhor possa te guardar nessa semana, te dar uma semana de paz, uma semana de vitórias em Cristo Jesus. Até a próxima.